gente, alô pessoas do bem, estamos com mais uma jornada migratória. Então a Tartaruga está iniciando mais um programa, mais um Maricast. Hoje com um convidado super especial, o Renato Maia, representando também o Instituto de Meio Ambiente, né? Mas isso é um detalhe, né? Então ele vem trazer um pouco também dessa trajetória dele, essa importância e o assunto que é muito, muito bacana, que é sobre a preservação do nosso bioma Mata Atlântica. A importância dessa vida que pulsa nesse bioma e a gente falando um pouco mais sobre isso, Renato, hoje. Então, se tu puderes trazer um pouco mais para a gente, um pouco desse teu início, dessa tua trajetória, né? O que te levou também ao estudo, né? Então, um pouquinho dessa essência do Renato, que hoje está aqui contribuindo para que isso tudo seja preservado, para que as pessoas entendam melhor e também importantíssimo estar também contribuindo numa instituição, né, num órgão público que promove isso também, né? Então isso também é legal a gente falar e mostrar também, né, para as pessoas quanta gente que está envolvida nisso tudo e o quão importante que isso é. Renato, por favor. Obrigado, Mário, obrigado. Saudações a todas e a todos que estão escutando o Maricast. É um prazer enorme estar aqui. Eu recebo com muita honra esse convite, principalmente para falar de um tema especial que eu adoro, que é a Mata Atlântica. Não só a Mata Atlântica. Primeiro quero fazer uma reverência a todas as formações florestais do planeta. Porque as formações florestais, elas são como se fosse assim a epiderme do planeta. É a pele do planeta. E você sabe que uma pele hidratada, ela é muito mais bonita, uma pele vitaminada. Então a gente vai falar dessa Mata Atlântica. Essa aqui, né, na língua inglesa, né, é chamado de Atlantic Rainforest, né? Quer dizer, uma floresta chuvosa, uma floresta úmida, exuberante, diversos aromas, sabores. E dizer que eu nasci na Mata Atlântica. Todos os catarinenses nascem na Mata Atlântica. 100% do território catarinense é da Mata Atlântica. Mas eu nasci em Minas Gerais, na divisa entre a Mata Atlântica e o Cerrado. Então, na minha juventude, eu subia uma montanha lá em Minas e eu conseguia ver a Mata Atlântica de um lado e o Cerrado do outro lado. Que fantástico isso, né? Não, e é incrível a diferença que é do clima. A Mata Atlântica tem um clima maravilhoso. Quando a gente fala de clima maravilhoso, a gente está falando assim de variação de temperatura. Então, eu conheci um trecho de Mata Atlântica. Bem, eu conheci vários trechos de Mata Atlântica, várias aventuras. A Mata Atlântica, ela vai do sul do Rio Grande do Norte, então, né, até o norte do Rio Grande do Sul. Olha isso. Então já muito tem extenso, né? E é um bioma que foi severamente devastado. Severamente. Restou menos de 7% do bioma original. Tem estudos que dizem que é menos de 5%. Então. E mesmo nesses traços de Mata Atlântica que sobraram, a gente tem uma variedade enorme de seres vivos. Isso. Uma biodiversidade que pode rivalizar com a Amazônia. Tem diversos estudos, inclusive, apontando que a Mata Atlântica é o número 1 em biodiversidade no planeta. Né? Mas é uma polêmica boa, né? Porque tem a Amazônia Andina e tem outros hotspots no planeta. Né? Isso mesmo, Renato. Mas então, a gente acaba acessando então esse fantástico mundo da vida, né? Onde a vida explode em sua diversidade, né? E por ela ser uma floresta úmida, né? Umbrófila densa, né? Que na faixa litorânea ali que abrange 17 estados, né, brasileiros. Isso, Renato, eu acho que sim, né? E então sim, de norte a sul, né? E muitas vezes
a gente não conhece isso, né? Enquanto onde é que a gente está inserido, qual que é a função disso tudo, qual que é a importância dessa preservação e qual que é a importância de cada espécie que está ali habitando, né? Então, o valor dessa vida é embutido ali, né? Nessa floresta e em todos os biomas brasileiros, né? Como você mencionou que teve a oportunidade de vivenciar de tão perto os dois biomas, né? Então, isso é fantástico, né? E promove também esse olhar de que está tudo conectado, né? Renato, então, e hoje, eu acho que tu podes falar também um pouco mais dessa importância também das unidades de conservação nesse contexto, né? E a tua função hoje, né? Eu acho que antes disso, essa função, o que tu contribui, de que maneira tu contribui hoje, estando ali no Instituto de Meio Ambiente, né? O que tu fazes hoje ali dentro? Eu acho que é legal a gente falar disso também. Super legal. Bem, eu quero começar então agradecendo ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA, especialmente na diretoria que eu estou inserida, a diretoria de biodiversidades. Essa diretoria de biodiversidade, ela tem uma gerência específica para as áreas naturais protegidas. As áreas naturais protegidas são parques, são reservas, são refúgios de vidas silvestres, que proporcionam então um grau de proteção à nossa exuberante Mata Atlântica. E essa proteção, ela se dá de maneira administrativa, de maneira legal mesmo. Os parques, as reservas, eles são criados por decreto, por lei. Então, eu estou no IMA já há quase 15 anos. E em 2013, eu fiz a opção de trabalhar na Reserva Biológica Estadual da Canela Preta. Essa é uma reserva histórica para Santa Catarina, porque ela foi criada, ela foi assim idealizada pelo padre Raulino Heitz. O padre Raulino Heitz, o padre Raulino Heitz, ele merece um programa extra para falar só sobre os feitos de padre Raulino Heitz. Mas eu vou querer falar um pouquinho só para dar uma pincelada. Por favor. Na história mundial do meio ambiente, existe um marco que é em 1972, quando teve o primeiro Congresso Mundial de Meio Ambiente. Aí veja o tamanho da vanguarda que era isso em termos mundiais. Mas já em 1967, o padre Raulino Heitz, ele participou de um Congresso Nacional de Botânica na Bahia. E foi feito para ele uma pergunta: quais são as áreas prioritárias para a conservação em Santa Catarina? Nessa época não tinha o conceito que a gente tem hoje de parques e reservas. Sim, sim. Ele estava falando disso sem o conceito que a gente tem hoje. Então ele listou uma série de áreas prioritárias. E ele falou ali na hora? Na hora. Isso foi publicado na revista Celóvia. Depois eu posso trazer aqui e mandar para vocês. Isso. Não conheço essa revista. Aí, nessas áreas prioritárias, ele já colocou as 4 unidades mais antigas que o estado de Santa Catarina administra, que é o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, a Reserva Biológica do Sassafrás, aqui no Vale do Itajaí, pertinho entre Benedito Novo e Dr. Pedrinho. Isso. A Reserva Biológica da Canela Preta, que eu tenho já uma experiência com ela de trabalhar há mais de 10 anos, e o Parque Estadual da Serra Furada. E Padre Raulino, naquele momento, ele não falou esse nome, Reserva Biológica da Canela Preta. Ele usou uma expressão que está lá no Congresso, nessas publicações. Ele colocou assim, as áreas do entorno do Monte Barão. Monte Barão, onde se encontra colunas ciclópicas. Nossa. Olha só que poesia, olha que poesia. E muito hoje... bom. O Monte Barão, curiosamente, ele está fora da reserva da Canela Preta, mas ele é bem próximo da reserva. Da Canela Preta. Isso. Botuverá, Redondezas. O Monte Barão, ele está na tríplice divisa entre Botuverá, Nova Trento e Brusque. Sim.
Então, ele é uma formação muito alta. Sim. Ok. Uma formação muito alta. E é possível, inclusive, ver uma cruz dos jesuítas, dos primeiros colonizadores. Nesse monte? Isso, é possível. E lá existe um ecossistema tão delicado de Mata Atlântica de altitude. Sim. Que é assim uma dádiva poder visitar lá com todo o respeito que o lugar merece. Sim, sim. Ela é mais baixa, né? Ela tá numa altitude assim de aproximadamente 1.100 metros. Nossa. E aí o que acontece? Os solos são rasos. Sim. Então a floresta ela fica com um porte mais baixo. Mais reduzido. E aí fica sob nuvens. Até tem umas denominações ali na ciência que você encontra com o nome de floresta nebulosa. Sim. Né? E já vi também o nome de Floresta dos Elfos. Olha isso. Não é incrível esse nome, né? Sim. E da Mata Atlântica, né? Da nossa querida Mata Atlântica. Olha só, né? nossa querida Mata Atlântica, então. Mas te respondendo mais praticamente, o isso. que eu faço, né? Então, isso, a reserva biológica, ela tem duas funções básicas. Sim. Pesquisa científica e educação ambiental. Então, nós tentamos promover as pesquisas científicas e educação ambiental em ambientes protegidos. Então, para você manter uma reserva protegida, você precisa do apoio da Polícia Militar Ambiental para que a gente faça a proteção, a fiscalização das áreas da reserva. São áreas importantíssimas porque ela vai entregar para a sociedade grandes ativos ambientais, que são verdadeiras dádivas. Exato. A qualidade do ar, a qualidade da água, a qualidade do solo está intimamente relacionado com a proteção das unidades de conservação, da reserva da Canela Preta e as demais unidades. Só a título de curiosidade, em 2023, nós analisamos a qualidade da água das bacias hidrográficas que estão inseridas dentro da reserva. Foram mais ou menos 13 amostras. O Brasil ele classifica essas águas variando de classe especial até classes mais inferiores. Política das águas tem essa classificação, né? Isso. Nós estávamos diante lá de 12 amostras de classe especial. Uau. Uma deu classe 1. Nossa. Outras, então é uma coisa comprovado cientificamente, incrível, né? O valor de uma floresta e de uma unidade de conservação, né? Isso para a gente falar só dos grandes compartimentos, o microclima. Sim. A umidade que está ali, a qualidade do ar. Tem certos líquens que são bioindicadores da qualidade do ar. Sim, isso o pessoal também gosta de ouvir bastante, né? Às vezes quando a gente faz trilha, a gente vê ali o musguinho de cor diferente, né? Os líquens, né? Isso mesmo. Então a galera já às vezes repara, né, Nato? Só para... Não, e isso é qualidade. Isso é qualidade. Eu acho até que a questão do líquen é porque é uma comprovação, né? Mas o grande... É um bioindicador, né? É um bioindicador. Mas a grande potência é você se colocar numa comparação entre a qualidade de ar, de água, dos ambientes urbanos em contraposição dos ambientes naturais protegidos. É nítida a diferença. Você respira um ar fresco. Sim. E eu acho que isso é todos nós queremos isso, né? Essa qualidade da água. Ninguém quer tomar uma água poluída, suja, né? É inviável para a vida, né? Ou o ar, né? O ar puro, sim, é saudável para todos nós. Então, a gente hoje, nos tempos atuais, né? A gente ouve falar tanta coisa que às vezes acaba não sendo bacana, né? Então, falando um pouco dessa questão da gestão, né, das nossas diretrizes legais, né, sendo mexidas para que as coisas sejam flexibilizadas ou dizem que é para melhorar
o desenvolvimento, né, das cidades, enfim. Sim, eu acredito que isso tudo faz parte, né, faz parte desse contexto. Porém, é importantíssimo nós, enquanto cidadãos, enquanto pessoas, sabermos de fato o que a gente está fazendo aqui nesse planeta, né, Renato? Qual que é a nossa função enquanto espécie pensante, enquanto espécie inteligente, né? Então, assim, a gente tem esse poder na mão. Deus nos deu o universo, o que queira chamar como quiser, né? A pessoa, cada um com suas crenças, mas a gente sim, né, tem esse poder na mão de conseguirmos distinguir o que é legal, o que é bacana, né, o que é bom para todos, para a vida e o que não é. Então, se hoje a gente comete erros, nós vamos colher provavelmente passos não sustentáveis amanhã. Então, as unidades de conservação, a importância disso tudo, né, dessa proteção, do que ainda resta, né, Renato, que são em média 7 a 8% de floresta realmente madura, né, da Mata Atlântica. Então, assim, se a gente colocar isso em perigo ainda mais do que já está, como é que o que a gente vai ter amanhã, né? De que forma que as coisas vão acontecer? Então, eu acho que é legal a gente refletir sobre essas questões. O pessoal vai estar sabendo do que eu estou falando aqui, né? Dando uma bordeada nesse assunto, né? Mas voltando então a questão da importância, sim, da educação ambiental, né? Que as unidades de conservação também promovem, né? Além do conhecimento. Então, a gente chega num ponto de junção super importante para que as coisas, né? O conhecimento e a sensibilização, né, Renato? E nesse contexto histórico, esse surgimento, né? Já falamos aqui do Raulino Reitz, né, a importância dele nesse surgimento também do Instituto da antiga Fátima, né? Fundação de Meio Ambiente, essa criação. Então, ele foi naquele evento e aí começou também esse movimento aqui em Santa Catarina. Como é que se deu isso, Renato? Se tu puderes trazer um pouco mais. Isso é ótimo você tocar nesse assunto, porque esse ano o Instituto do Meio Ambiente comemora 50 anos. Uhum. E isso é uma vanguarda pensando no Brasil. Porque se os países da Escandinávia começaram a pensar nisso em 72, acho que um dos primeiros órgãos ambientais estaduais do Brasil seja o de Santa Catarina, se não for o primeiro. Posso até investigar melhor para você isso. Mas eu apostaria que, se não é o primeiro, é um dos primeiros. Sim. E também tem que ressaltar que antes do Instituto do Meio Ambiente, da Fátima, antigamente era Fátima, né? Padre Raulino Reitz, ele idealizou a Fundação de Amparo Tecnológico ao Meio Ambiente. Era como se fosse uma Embrapa do meio ambiente. Sim. Era tecnologia aplicada, né? Porque só o conhecimento não é suficiente. Sim. A gente tem que transformar o conhecimento em ações práticas. Uhum. E isso depende do nível de consciência de cada um. Exato. E para você atingir essa consciência, uma das ferramentas práticas é a educação ambiental. E o que nós estamos fazendo hoje aqui agora é isso. É uma difusão através da transformação digital. Olha que luxo. Que luxo, né? Isso é inteligente, né? Eu acho que tem duas pautas mundiais hoje. Nós estamos navegando nessas duas pautas ao mesmo tempo, que é a transformação digital e a emergência climática, que está inteiramente relacionado com a proteção dos ecossistemas. Sim. Então, conscientizar a população disso é utilidade pública, é interesse social. Uhum. E essa conscientização vai transformar grandes ideias em atividades práticas e, se possível, com relacionamentos amorosos. Sim. Porque a Mata Atlântica ela é abundante. Todo o processo civilizatório do Brasil
ele ocorreu majoritariamente em cima da Mata Atlântica. Né? Os grandes índices de desenvolvimento humano do Brasil estão majoritariamente na Mata Atlântica. Mas nem tudo são flores. Toda a base do desenvolvimento econômico ela está gradualmente sofrendo mudanças, porque o clima ele está em transformações abruptas. Né? E isso é uma causa e consequência das ações humanas. Se você interagir com a Mata Atlântica por algum tempo, pode ser fazendo uma trilha, pode ser simplesmente assistindo um documentário, você vai ver que os ecologistas eles vão colocar a questão da harmonia, do equilíbrio, que isso é muito, muito interessante. Então, quando você rompe alguns elos do equilíbrio, você vai sofrer as reações. Exato. Então, nós temos exatamente aquilo que nós merecemos. Então. Esse é o grande ponto. E como é que a gente vai fazer, então, para reverter essa situação? Como que pessoas diferentes, de lugares diferentes, com educações diferentes, como que elas vão mudar essa situação? Elas têm que ter o mesmo propósito. E o propósito da Mata Atlântica, né? Agora que chegasse num ponto, né? É a nossa causa comum. Exato. Não é à toa, até nesse ano que nós assistimos a despedida do Papa, ele consagrou Laudato Si e se transformou num movimento de ecologia integral. Sim. E ele está falando isso colocando a devoção aliada à conservação, levando os preceitos de São Francisco. E veja como a história da conservação em Santa Catarina tem muitos atores, personalidades relacionadas com a devoção. O próprio padre Raulino Reis, o padre dos Gravatás, né? E nós temos outras celebridades. Por exemplo, olha só, olha o enredo que Santa Catarina tem. Nós temos o Fritz Miller. Claro. Fritz Miller, conselheiro de Charles Darwin. Sim. Pensa nisso. E ele está em cima da Mata Atlântica, aconselhando os novos pesquisadores da época. E aí existe uma sobreposição de períodos que vai levar o Fritz Miller a Santa Paulina. Santa Paulina está no território de influência da Reserva Biológica da Canela Preta. Ela operou isso lá de Nova Trento. Operou seus milagres na Mata Atlântica. Sim. A Mata Atlântica e as outras formações florestais, elas têm um papel na consciência importantíssimo, porque são paisagens paradisíacas. Quando eu digo isso, é literalmente mágicas, né? É o paraíso. Sim. Todas as estruturas psicológicas, de arquétipos da consciência, quando ela remete ao prazer, à bem-aventurança, as paisagens são florestais. Sim. São bosques. Bem comparado, é um exemplo. Então, existe um desenvolvimento na consciência quando você protege a Mata Atlântica. O desenvolvimento ele é automático. Sim. E aí, os órgãos ambientais hoje, eles têm um papel de proteção. Se a Mata Atlântica se comporta como a nossa mãe, a mãe natureza, a sociedade, os órgãos de proteção, os gestores, os políticos, devem se comportar como um pai. Protegendo as mulheres, protegendo as crianças, os idosos. Estão protegendo a natureza. Protegendo a Mata Atlântica. Isso é para ser comemorado no Dia da Mata Atlântica. Sim. Proteção. A proteção, então, nós temos as unidades de conservação de proteção integral, na sua integralidade. E agora podemos pensar também em conservar. Conservar é fazer o bom uso da Mata Atlântica. É nítido que quando você se alinha com a Mata Atlântica, você vai receber benefícios. Agora, graças à ciência, nós temos uma série de cientistas desenvolvendo soluções baseadas na natureza. Isso. Que dá um outro programa, viu? Sim.
É verdade. Então né? a gente tem tecnologias observar, né? O que a baseadas natureza nos diz. na nossa própria natureza. Isso é um privilégio de quem trabalha nos órgãos ambientais. É um privilégio dos biólogos, dos engenheiros ambientais, de toda a sociedade, porque todo mundo gosta de fazer uma trilha ou gosta de respirar puro, tomar água pura. Assim. Né? Então isso é um privilégio. Então eu convoco a todos os que gostam disso a fazer trabalho voluntário. O IMA tem oportunidade para trabalho voluntário, a ler mais, a fazer trilhas. Tem o Sistema Brasileiro de Trilhas e Conectividade, a Rede Trilhas. Então, Renato, nesse ponto também a gente vai entrar um pouco mais, né, sobre esse tema e também aqui sobre o nosso Parque Nacional da Serra do Itajaí, né, do qual Indaial, nosso município, está inserido em média 40%, né, do Parque Nacional é território indaialense, né? Então isso é muita coisa. Então a gente está próximo, tá inserido nessa proteção. Então a região, ela reverbera. A gente talvez pode dizer assim que somos também privilegiados nessa região do Médio Vale, do Vale do Itajaí, com várias unidades de conservação, né, que já foram vistas lá no passado como áreas importantes a serem protegidas, para que sim elas nos tragam hoje benefícios, né, de produção de água, regulação de clima, como você já falou, né? Então, olha só, muitas vezes a gente não sabe dessas informações, ou às vezes deixa de usufruir dessas áreas, né? Às vezes faz viagens para outros estados ou outros países, né? E às vezes a gente não conhece o que a gente tem em casa, dentro de casa, literalmente, né? Então, Renato, também eu gostaria que tu falasse um pouco mais também sobre esse nosso parque aqui da Serra do Itajaí. Mas antes disso, gente, eu preciso dar um recadinho super especial, porque a gente precisa valorizar, sim, né, essas pessoas que apoiam, né, causas como essas, né, que promovem esse compartilhamento das informações, como você também disse que é uma utilidade pública. Então, que acreditaram nesse projeto, no Maricast. Então, a cooperativa Médio Vale do Itajaí, né, que é uma cooperativa de reciclagem que atua em 17 municípios, conta com 93 cooperados, e ela é muito mais, né, do que uma cooperativa de reciclagem, e sim, ela promove essa dignidade dessa função de agentes da reciclagem, né? Então, isso é muito legal. Então, ela promove a economia circular, essa valorização, né, da função, e também dignifica, né, economicamente, distribuindo isso de uma forma justa, né? Então, a sustentabilidade, ela acontece na prática na cooperativa Médio Vale, né? Então, agradecendo ao patrocinador, cooperativa Médio Vale, que constrói, então, o presente, conecta as pessoas para o hoje e para o amanhã mais sustentável. Então, gratidão, né, Renato? É importante, né? Porque senão não estaríamos aqui. Claro, claro, claro. Sim. Olha, Parque Nacional. O Parque Nacional, ele é, junto com a Reserva Biológica, eles compõem um mosaico de unidades de conservação. São diversas unidades, mas o Parque Nacional é o mais expressivo. A última vez que eu fiz essa conta, tinha mais de 52 unidades de conservação só no Vale do Itajaí. É sério? Considerando o Alto, Médio e a Foz do Itajaí. Cara, a gente não sabia. Mais de 52 unidades de conservação. E a maior dela... Só no Vale do Itajaí? Só no Vale do Itajaí. E até o meu colega de trabalho, coordenador da Reserva Biológica da Canela Preta, o Luciano, ele estava nessa semana passada observando novas reservas para serem criadas, reservas particulares. Só que o Parque Nacional, ele é muito expressivo.
você comentou, ele 43% da cidade de Indaial. E eu tenho até uma curiosidade para saber quantos por cento da cidade de Indaial faz parte do Parque Nacional, né? Será que é... Ah, sim. Você entendeu? Em termos de população? Porque com certeza deve ser a cidade que mais possui território do Parque Nacional. Isso, Tenho quase certeza que é isso. Isso. E eu recentemente fiz uma travessia. A travessia leste-oeste do Parque Nacional. Top isso. Foi muito sensacional, bacana. foi organizado pela Acaprena, foi uma excursão, né? A Acaprena, vale ressaltar que no histórico do meio ambiente, ela é uma primeira organização civil ambiental do estado de Santa Catarina. Ela, se eu não me engano, é de 74, um ano antes do que a própria Fátima, que agora é IMA, né? E nessa excursão pela travessia do Parque Nacional, eu posso estar falando alguma coisa errada aqui, vocês de Indaial me corrigem, mas o Faxinal do Beppe, eu acho que faz parte de Indaial, é um lugar extremamente lindo, cara. É um planalto lindo, com trilhas exuberantes. E lá já foi o cenário de uma pesquisa sensacional sobre as onças pardas. Puma, né? Sussuarana, leão-baio, né? Tem diversos nomes. Que são esses grandes felinos, eles são indicadores de qualidade florestal. Sim. Você só vai ter um grande felino se você tem capacidade de alimentar esse felino, de ter capacidade de predação, né? Então é uma das unidades de conservação que tem esse ativo da biodiversidade, né? Essas populações de grandes esse topo felinos. da cadeia alimentar, porque as outras espécies estão em harmonia, né? Elas estão equilibradas, né? Isso, precisa de ter um carnívoro de grande porte, e isso é um indicador de que existem os herbívoros, como, por exemplo, os veados. A cutia. Né? Tadinha da cutia. E tem também outras espécies da fauna, como é o caso dos catetos, dos porcos do mato, vamos dizer assim, né? Sim. Então, no Parque Nacional você tem essa expressividade. Você tem assim, e um conjunto de picos, de cadeias de montanhas muito expressivos. E foi justamente essas montanhas, esse relevo, que protegeu o parque. Aliás, o relevo, ele é predominantemente o grande protetor da Mata Atlântica. Porque nos locais de planície, de baixada, o desenvolvimento econômico, a agricultura e as próprias cidades se desenvolveram. Sim. Mas o relevo é o grande responsável, e o Parque Nacional é uma oportunidade de ver isso. Tem lá em Blumenau o Parque das Nascentes, recomendo a visita, fazer a trilha do Morro do Sapo. E no final da trilha tem um mirante, que aí você vai ter a dimensão desse relevo, da proteção que o relevo faz com as florestas. Não, e quando a gente chega nesse ponto, a gente parece que está em outro planeta, né? De tão maravilhoso que é essa vista, né? Sem dúvida. Dessas montanhas cheias, um tapete verde ali, né? Então parece que a gente está em outro planeta, porque, nossa, e traz essa sensação de bem-estar, de prazer, né? Nossa, uma paz, né? Um equilíbrio. Eu até diria que vai além, viu, Mari? Porque o prazer... Aí agora, olha só. Indo para a parte das pessoas, né? Vamos tentar desfrutar da Mata Atlântica e falar de prazer. Sim. Quando você faz alguma coisa que só você se beneficia, esse grau de prazer é muito limitado. Ele beira o egoísmo. Sim. Né? Agora, quando você faz uma coisa que todos os seres vivos se beneficiam, aí já o prazer escala para a bem-aventurança. Então, quando você faz uma trilha, consciente do seu papel, consciente de que você está em locais que estão te oportunizando água, ar, solo para agricultura, fertilidade, você pisa nesses locais, automaticamente os sentidos se aguçam.
Aham, né? aham. É claro, né, pessoal? Toda trilha tem um mosquitinho também, né? Tem uma pedrinha no meio do caminho. Normal? Normal. Né? Mas o grau de prazer é muito grande se Sim. você sabe desfrutar disso, Exatamente. né? Se você sabe desfrutar. E essa é uma reflexão, né? A gente está indo por meandros poéticos e filosóficos, né, Renato? Sem Eu acho dúvida. que também foi a proposta que você trouxe, está trazendo para a gente também, né? Além do conhecimento, né? Da parte técnica, né? A gente sim se alimenta desse belo, né? Dessa poesia, né? E aí, voltando para essa questão da conservação e do relevo, né, da paisagem, né, o que essa paisagem nos diz, né, e o que ela representa. Então, automaticamente, por ter muitas montanhas, as pessoas não conseguiram ocupar, né, pela dificuldade. Então, olha só, a natureza, ela naturalmente já nos mostra o caminho sustentável, né? Porque então ali eu não consigo produzir, ali eu não consigo usufruir dessas áreas, porque é muito montanhoso e tem. Então ali se concentra o quê? A produção da vida, né? A produção da água, para que aqui, né, no vale onde a gente tem, né, as áreas que são ocupáveis, onde passa o rio e tal também. Então, nos nossos municípios aqui, se a gente for analisar essa questão de relevo, quais são os espaços que nós ocupamos com as indústrias também, né? Mas do que as indústrias precisam? Do que o ser humano precisa para construir sua casa, para desenvolver o seu comércio, a sua atividade? Ela precisa de um recurso natural básico, todos nós. E de qualidade. E de qualidade, né? Que é a água, né? Então, assim, olha só, a gente de novo vai nesse ponto da importância da preservação. Isso não é papo de ecologista ou papo de eco-chato ou papo de lá vem a galera do meio ambiente, lá vem a galera do Instituto de Meio Ambiente, né, do licenciamento das unidades de... Sim, lá vem essa galera. E essa galera, vou dizer, junte-se a nossa, né? Convite, porque assim, não ser melhor nem pior, mas assim, é fato. O fato é que como é que a gente vai continuar produzindo se nós não temos a oferta de água amanhã? Então, não adianta a gente ter indústrias, atividades, a gente incentivar essa produção, esse desenvolvimento, se ele não se sustenta. Daí a gente chega nesse ponto, né? Se ele não se sustenta. Então, assim, o que a gente tem que fazer enquanto gestão, enquanto governança, enquanto poder público, privado, né? Para que isso continue, né? Olha, acho que a palavra mágica, mas que não é uma palavra que vai definir tudo, mas a palavra é relacionamento. Nós temos que ter um relacionamento entre os setores. Isso. Entre o setor produtivo, entre os agricultores, industriais, entre a galera do meio ambiente. Essa intersetorialidade é que vai promover o caminho do meio, um caminho onde todos eles vão tentar se beneficiar. Isso. Se um setor se desgarrar do meio ambiente, ele está fadado à sua própria ruína, porque nós todos somos completamente dependentes da natureza. Você até pode mandar um astronauta para o espaço, mas ele vai ter que voltar. Sim. Ele não tem como se sustentar lá. Similarmente, você até pode ter um ciclo fechado, mas alguma hora você vai precisar colapsar, né? Vai precisar de se recorrer à natureza, ao meio ambiente. E eu acho muito legal aqui no Vale do Itajaí que, claro, nós temos muitos desafios para resolver, mas a gente tem um horizonte, um horizonte onde você consegue contemplar
fragmentos florestais e grandes indústrias. Então, são dois ativos. E existe, hoje é imperativo, a indústria já pensa nisso, a indústria pensa em cortar gastos a todo momento. Então ela já sabe que ela tem que se alinhar à natureza, ela já sabe que ela tem que tratar os seus efluentes, ela sabe que ela tem um compromisso. E a população também sabe disso, e é um papel da população contribuir com o consumo consciente, escolhendo o que vai consumir. Se aquela empresa ela faz a parte dela na responsabilidade ambiental, né? Se possível, conhecer as empresas, conhecer a matéria-prima, conhecer as fontes de recursos, né? Conhecer o que você está consumindo. Essa é uma solução individual que a gente pode exercitar dia após dia. Isso mesmo, Renato, né? São escolhas, são atitudes, mudanças, né? Quebra de paradigmas, né? De atitudes, às vezes, que não são tão benéficas para escolhas mais sustentáveis, né? Essa é a proposta também, né? De quebrar alguns paradigmas e ter uma outra visão, né? Uma visão interligada, intersetorial. E aí foi num ponto, assim, fantástico, que assim, para mim faz muito sentido, enquanto educadora ambiental também, né? Então, tu sabes ali também dessa minha caminhada. Então, às vezes a gente escuta também, né? Tu és do meio ambiente, então tu cuidas do meio ambiente. Então, o pessoal da educação cuida da educação. Eu já escutei dentro da própria área ambiental, às vezes, profissionais que falaram assim, não, Mari, isso não é do meu setor, a educação ambiental não é comigo. Sendo um profissional formado, né? Então, assim, essa intersetorialidade, né? Essa compreensão de estar tudo interligado, isso também é proteção da Mata Atlântica, né? Isso é proteção da vida, porque e aí a gente pode voltar de novo nessa conexão espiritual, né? Que vai além, né? Que é um negócio que vai além do tempo, né? Então, sendo crente ou não, né? Cristão ou independente de crença que segue, mas tem algo ali que está conectado, né? Historicamente. E isso a gente olhando assim a nossa história aqui, o surgimento em Santa Catarina, né? Então isso é pouco tempo, né? O Instituto está fazendo 50 anos. Então esse movimento ele teve origem, não, se a gente for olhar a parte cronológica, é pouco tempo, né? Mas historicamente as coisas vêm se repetindo. Eu acho que é isso que também trouxe em algum momento, né? Dessa repetição, né? De ciclos. E que se nós não aprendermos, a gente volta para o ciclo da reciclagem, no caso. Eu acho que é mais ou menos isso, né, Renato? Eu entendi. É isso? Se você observar a própria natureza... Não aprendeu a lição, vai voltar para repetir o ano, mais ou menos isso. Se você ficar atento e olhar para os processos naturais, você vai ver que ele está repleto de ciclos. E está repleto de relacionamento. Cada relacionamento, sim, ele pode ser neutro ou positivo ou negativo. Mas o relacionamento é importantíssimo. É melhor o relacionamento negativo do que a indiferença. A indiferença é que é o problemático. Enquanto tiver alguém ainda atacando a classe dos ambientalistas, é bom. É bom, é melhor do que a indiferença. Porque aí pelo menos vai abrir ao debate. Sim. E você falou uma coisa muito interessante. Os ambientalistas é um povo recente. Também. É um povo de 50 anos de história. Se você, por exemplo, analisar as viagens ultramarinas, né? Tem 500 anos de história, né? Se você analisar, por exemplo, a metalurgia, tem 2.000 anos de história. A agricultura tem 10.000 anos. Acho que tem estudos agora dizendo que vai para mais do que 10.000 anos de história. Agora,
se você analisar quem está fazendo ciência olhando para a natureza, é pouco mais de 50 anos de história. Então, todos nós estamos ainda em processo de formação. Todos nós. Mas tem uma coisa interessante que eu costumo dizer. Vamos tocar agora em áreas degradadas. Isso. Vamos lá. Quem está trabalhando em cima de áreas degradadas é um herói. E, ao mesmo tempo, já tem um resultado garantido, porque é o famoso pior que tá, não fica. Sim. Porque quando você está diante de uma área protegida, você vê qual o resultado que você quer atingir. E quando você está diante de uma área degradada, você já tem um outro esforço. Você tem um esforço para voltar à harmonia ecológica. Então, isso é uma dádiva. Eu tenho a sensação que quem trabalha com o meio ambiente, cada vez que aperta o teclado do seu computador, está contribuindo para todo o planeta. Acho que é esse que é o ponto, né? Então é o relacionamento. Nós precisamos de estreitar os relacionamentos, sejam eles digitais ou pessoais, e a partir disso, com o mesmo propósito, você vai conseguir unir pessoas diferentes em prol do meio ambiente. Uhum. Ok, Renato. Sim. Esse propósito, né? E aí eu tô lendo um livro do Prem Baba também, né? Que fala da coragem, né? De assumirmos esse propósito também, né? E o que a gente veio fazer aqui nesse planeta? Então, a pergunta, né? O que cada um veio fazer, contribuir para a humanidade. Então, a gente tá um pouco desconectado, né? Disso tudo, né? Algumas pessoas já estão conectadas, outras não. Então, entrando nesse viés da recuperação de áreas degradadas, né? Então, dá para fazer uma comparação também, né? Com a gente, né? Claro. Enquanto espécie que está adoecendo, né? A Mata Atlântica... Nós precisamos nos recuperar também. Ela tem o potencial de recuperação de consciências degradadas. Porque a partir do momento que você vivencia ela, seja através de uma trilha, e você fala, uau, isso é qualidade ambiental. Uhum. E aí você vai para uma área degradada ou uma zona urbana densamente povoada, uma metrópole. Você fala, uau, isso é uma área muito degradada. Tem muita fumaça, tem muito barulho, não tem muito verde, a água tem um gosto esquisito, tem um cheiro esquisito. Agora você entra numa Mata Atlântica preservada, água cristalina, aquele fundo de rio de seixo rolado, aquela margem de areia, você sentindo aquela fragrância luxuriante. Imagina canela sassafrada, olha o cheiro, canela preta, olha o cheiro. E aí você vê pássaros e mais pássaros e aves e uma explosão de vida. Isso é, no mínimo, reflexivo. Você fica reflexivo. Eu sei que as novas gerações, elas estão muito imersas na transformação digital, mas é possível aliar essas duas temáticas. Claro. Usar a tecnologia a favor da Mata Atlântica. Você quer ver um exemplo sobre a área degradada? Imagina você ter uma área degradada, você restaurar essa área com espécies nativas, medicinais, e produzir compostos, óleos essenciais, aromas, sabores, que possa ser usada na saúde pública. Quer ver um exemplo disso? Então, a erva baleeira. Sim. Erva baleeira. Se você precisa de uma pomada, né? E tem uma pomada para artrite, artrose e tudo, e você olha a composição dessa pomada, é óleo essencial de erva baleeira. E você pode usar a erva baleeira para recuperar áreas degradadas. Olha um outro exemplo, alecrim do campo, a vassourinha, né? Você tem um mel maravilhoso, você tem um princípio ativo ali, que é o princípio ativo medicinal do própolis verde. Tão saudável, né? E você pode usar essa espécie para restaurar áreas degradadas. Então você
restaura áreas degradadas, restaura uma saúde que está degradada e faz essa conexão para você restaurar consciência da importância da biodiversidade, da importância da Mata Atlântica. Isso, exatamente. Então, assim, Renato, talvez essa seria a grande mensagem, né, para esse Dia Nacional da Mata Atlântica, né? Então, assim, temos algo a comemorar ou não, né? Até que ponto? Então, tudo que essa floresta, esse bioma nos oferece, né? Enquanto dependência, nós somos dependentes. Ela não depende da gente, nós dependemos dela. Então, essa consciência, né? De realmente reconhecer isso, né? De uma maneira mais ampla, de uma maneira que atinja todos esses setores, né? Porque daí a gente vai na indústria farmacêutica, a gente entra, né? Como tu estás falando ali, né? De vários ativos, vários princípios que são extraídos da natureza, né? E isso só acontece além dessa, né? Quais são as funções, então, né? Então, essa produção de água, regulação de clima, proteção do solo, mudanças climáticas, então todos esses eventos que a gente vive, né, no planeta todo, né, e novamente voltando aqui à nossa região por causa do relevo e tudo mais, então esses eventos climáticos cada vez mais intensos também. Então isso tudo somos Mata Atlântica, por isso tudo somos Mata Atlântica, né? E reconhecer isso. E daí, Renato, os nossos jovens, né? O que a maioria das pessoas, quando você pede para alguém que tem filhos, o que tu queres deixar para os teus filhos? Eu quero deixar um mundo melhor, deixar bens, né? Deixar para que eles possam ter acesso a recurso, uma boa casa, um bom carro, um bom trabalho, um bom estudo, né? Muitas vezes. Mas o que de fato essa pessoa precisa antes disso tudo, né? Então, uma reflexão também nessa questão da formação dessas crianças, né? Da importância disso tudo. Então, isso vai muito além. Então, eu queria te convidar, Renato, para deixar a tua mensagem final agora para esse dia tão importante, né? E realmente um dia de refletir para todos esses pontos que estão interconectados de forma sistêmica. Legal, eu tenho uma mensagem muito boa para dar para vocês. Nós temos indicadores de redução do desmatamento, isso é uma vitória, uma conquista, mas nós temos indicadores históricos de devastação, né? Então só restaram menos de 10% da Mata Atlântica. Então eu acho que a gente está atrás de restauração. Recentemente eu vi um artigo da EPAGRE dizendo que tem 480 mil hectares a serem restaurados em Santa Catarina. Então, quando os indicadores de restauração superarem os indicadores de desmatamento, aí nós vamos ter uma outra vitória, uma outra conquista. E quando nós zerarmos os indicadores de desmatamento e ampliarmos o de restauração, aí sim nós vamos começar a trabalhar com um balanço positivo, né? Então eu acho que o que eu tenho para dizer para vocês nós temos que assumir a nossa identidade enquanto população da Mata Atlântica. Nós estamos pisando na Mata Atlântica, respirando a Mata Atlântica o tempo todo. Mesmo a agricultura, ela faz a produção de alimentos em cima de solos originalmente da Mata Atlântica. Então, a nossa mensagem final nós temos uma grande responsabilidade com a Mata Atlântica. Nem que nós tenhamos que praticar austeridade, se submeter voluntariamente a reduzir a nossa zona de conforto, mas para ativar o consumo consciente, a educação ambiental de jovens e adultos e crianças, e ativar isso de maneira prática, serviços práticos, amorosos.
em tudo que faz. Na hora de consumir, na hora de se relacionar com as pessoas, com seus amigos, convidar para passeios naturais, convidar para se alimentar de produtos naturais da Mata Atlântica. É esse que é o meu desejo a todos. Feliz Dia da Mata Atlântica a todos. Amém. Gratidão, Renato. Gratidão mesmo, né? Uma grande mensagem aí para todos nós, né? De acolhida, de amorosidade, né? Que faz com que a gente também possa estar refletindo nesse dia de hoje a nossa função e de que forma a gente pode contribuir. Gratidão, Renato. Obrigado, Mari. Até a próxima. Até. Até mais, gente. Tchau, Gratidão. tchau.